Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos terminar o livro de Sofonias. E como sempre acontece com todos os profetas, é impressionante isso. O último capítulo é sempre o mais interessante, é sempre o mais bonito, é sempre o mais animador. É aquele onde o Senhor, o profeta, sempre termina dizendo: há uma esperança. Apesar de tudo que o Senhor disse, apesar de todas as ameaças, apesar de todo o pecado que o Senhor está repreendendo, mas Ele diz para você: cante, cante com alegria, porque o Senhor está no meio de nós. Aleluia! Olha como começa esse capítulo e como ele termina. Ele diz assim: ai daquela cidade rebelde, aquela cidade impura, aquela cidade opressora. Ele está falando de muitas nações. É claro, ele está falando de Israel aqui, mas a gente identifica, né? Cidade impura, cidade rebelde, cidade que não se converte, cidade que não olha para o Senhor, cidade que não se rende ao Senhor. Ele está falando dessa cidade. E essa cidade somos nós, essa cidade é você, essa cidade é onde você mora, essa cidade é o nosso país. Quantas cidades são assim, né? Opressoras, rebeldes, impuras. Ele diz: não ouve a ninguém e não acredita na correção, não aceita a correção. Deus está tentando corrigir o povo, mas o povo não aceita ser corrigido. Ele diz assim: não confia no Senhor, não se aproxima de Deus. Quantas pessoas você vê que estão passando por situações terríveis na vida, mas ela não se rende, ela não se aproxima do Senhor, ela não aceita ser corrigida. E sabe por que ela não se aproxima do Senhor? Porque não quer ser corrigida, porque não quer mudança de vida, porque não quer deixar seu pecado, ela não quer deixar aquelas coisas que agradam ao corpo dela, mas que no final trazem tristeza, trazem desgraça para a alma e para o espírito da pessoa. Ela não aceita, então ela continua resistindo ao Senhor. Você está resistindo ao Senhor? Não resista ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor só traz coisas boas para a sua vida, acredite. Acredite, a correção pode momentaneamente parecer dolorosa, as coisas que o Senhor vai pedir para você deixar por amor dele, mas eu garanto a você, vale a pena. Tudo que você deixar pelo Senhor, Ele vai te dar em dobro, triplicado, multiplicado por 1000, em alegria, em paz, em bênção para a sua vida. Acredite. Ele diz assim: no meio dela, seus líderes são como leões que rugem, seus juízes são como lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte, eles devoram tudo. São lobos, são leões, os juízes, ele está falando de líderes dessas nações, né? Seus profetas são irresponsáveis. Sabe o que é um profeta irresponsável? É um profeta que não prega o que tem que pregar. É um profeta que não fala de arrependimento, porque o que verdadeiramente esse povo precisa é de arrependimento. Ai, o pessoal quer pregar bênção, vitória, aleluia, bênção, vitória. Mas antes da bênção vir e da vitória vir, o arrependimento tem que chegar. Porque se o arrependimento não chegar, a vitória também não vem, a bênção não chega. Porque o que abre os céus do Senhor são o arrependimento de pecados. Porque Jesus veio pregar só isso: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele diz: seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes proclamam o santuário e fazem violência à lei. Todo aquele que não prega a verdade, ele está violentando a lei de Deus. Ele está profanando o santuário de Deus, que é santo. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. Está no meio dela, está no meio da cidade. Você tem que se achegar até ele. Ele diz: a cada manhã ele ministra a sua justiça. Não é assim que o Senhor faz? Toda manhã
Você abre o noticiário, você vai ler um capítulo da Bíblia, você vai ouvir um pregador falar e você vai ouvir falar da justiça do Senhor. E ele diz assim, e a cada novo dia ele não falha. O Senhor nunca falha. Mas o injusto, ele diz, não se envergonha da sua injustiça. É o Senhor que não está pregando? É o Senhor que não está mandando profetas, que não está mandando pregadores para falar para você que você precisa abandonar o seu pecado e se entregar verdadeiramente ao Senhor? Não, não é Ele, é você. É você que não quer abandonar a injustiça e não quer seguir os caminhos do Senhor. É só você. Ele diz, eu eliminei nações. Nações eu eliminei, diz o Senhor. Suas fortificações estão devastadas. Sabe aquele muro de proteção que você coloca em volta de você com seu próprio braço? Aquele muro que você constrói para te proteger no dia do mal não vai servir para nada. Não vai servir para nada, porque no dia que o Senhor visitar você, visitar a sua cidade, visitar o seu espaço, a sua casa, a sua família, tudo vai ser devastado, porque a única proteção real que nós podemos ter e confiar é o Senhor. E ele diz assim, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, Ninguém vai escapar da fúria do Senhor. Ninguém vai escapar do Senhor no dia da sua ira, porque Ele vai julgar povos, tribos, línguas e nações. Eu disse à cidade, com certeza você vai me temer e vai aceitar a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada. Se você aceitasse a correção de Deus, não seria eliminada. A sua descendência, as suas raízes, você mesmo, não seria eliminado. E nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, se você aceita a correção do Senhor. Os castigos do Senhor para os ímpios não chegam até você. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Sabe o que tá ávido? Eu tô louco para pecar. Eu tô louco para ir lá encher minha cara. Eu tô louco para ir lá me prostituir com aquela mulher, com aquele homem, sei lá com quem que você tá se prostituindo. Você não quer deixar. Ai, mas eu gosto tanto desse cigarro, mas eu gosto tanto disso daqui que eu uso. Você gosta, mas o Senhor não. E você vai continuar agradando o seu corpo, as suas vontades, ao invés de fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e não traz desgraça para a sua vida. Não traz tristeza e nem dor e nem sofrimento. As outras coisas, com certeza, farão você afundar num abismo enorme que depois você vai olhar para cima e não vai saber por onde começar a sair do buraco da onde você entrou, viu? Ele diz assim, então, ele diz assim, por isso, esperem por mim. Olha o que o Senhor está falando, espera por mim, declara o Senhor. No dia que eu me levantar, no dia em que o Senhor se levantar para testemunhar, Ele vai testemunhar contra você, contra todos os seus pecados. Ele diz, decidi ajuntar as nações, reunir todos os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. Muita gente tem deixado o Senhor indignado. As nações têm deixado o Senhor furioso, porque não se arrependem dos seus pecados. Não querem parar de pecar. Não querem. O mundo inteiro está consumido pelo fogo da minha zelosa ira, diz o Senhor. O mundo inteiro. Então, purificarei os lábios dos povos para que todos eles, invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Deus um dia vai purificar os lábios de todos os povos para que eles invoquem o nome do Senhor. A que custo ele vai fazer isso?
A que custo? Ele vai castigar, ele vai punir, ele vai permitir que muita coisa aconteça para que as pessoas se voltem para ele. O Senhor não se importa se você tá, ai Senhor, eu estou sofrendo. Ele quer que você olhe para ele. É só isso que ele quer. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor e você será sarado. Enquanto você resistir ao Senhor, você vai passar por essa punição que ele está falando aqui. Naquele dia, agora ele está falando, desde os rios da Etiópia, os meus adoradores, o povo disperso me trará ofertas. Chegará um tempo em que todas as nações vão se congregar para trazerem ofertas ao Senhor. Naquele dia, vocês não serão mais envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque eu vou retirar do meio da cidade os que se regozijam em seu orgulho. Aquele povo orgulhoso, aquele povo que acha que pode se defender sozinho, sem o apoio do Senhor, sem se firmar no Deus de Israel. Esses vão sofrer a pena. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Sabe esse orgulho seu aí? O que você se acha que pode fazer sozinho? O Senhor vai pisar nisso daí. Ele vai acabar com a sua altivez, viu? Então, humilhe-se agora, que ainda dá tempo do Senhor olhar para você de uma outra forma. Olhar para você através do sangue de Jesus que te cobre e olhar para você com amor, olhar para você com desejo de salvação, porque o Senhor tem esse desejo no coração. Ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se salvem, mas você tem que fazer a sua parte, viu? Ele diz assim, mas deixarei no meio da cidade, sabe quem? Só os mansos e os humildes, os que se refugiarão no nome do Senhor. Amém? Ele só vai deixar na cidade os mansos e os humildes de coração. O remanescente de Israel não vai cometer injustiça. Ele já está falando do final dos tempos. Aquele remanescente do povo de Israel, eles não mais mentirão, não se achará engano na boca deles. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. O Senhor no final voltará e cuidará do seu povo, daquele que tiver abrigado nas asas do Senhor. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Aleluia. Tem um cântico muito bonito e eu vou colocar para vocês sobre isso que ele está falando aqui. Uma música do Asaf Borba e diz assim, ó. Olha que bonita. Rejubila, Israel. Canta. Exulta de todo o coração. É bonita essa música. Bem alegre. É dessa parte de sofonias essa música, viu? De todo o coração, ó filha de Jerusalém. Lançou fora seus inimigos, afastou o juízo, tudo que veio contra ti, o Senhor liquidou. Deus de Israel, aleluia, Ele está no meio de nós, salvar, amém? Eu gosto muito dessa música, resolvi pôr um pedacinho dela aqui para vocês ouvirem. Regozija-te, exulta, ó filha de Jerusalém. Aleluia, diz assim, naquele dia vão dizer de Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe suas mãos ficarem fracas, enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no meio de você, poderoso para te salvar. O Senhor está no nosso meio, Ele é poderoso para nos salvar. Ele já mandou a propiciação para o nosso pecado, que nesse tempo não havia sido enviada ainda, era só uma promessa. Mas o Senhor Jesus veio, cumpriu a promessa que foi feita aqui. E Ele já criou a propiciação para o seu pecado.
que é o sangue de Jesus, é você aceitar a cruz de Cristo e carregá-la na sua vida, ser um testemunho vivo daquilo que Jesus pode fazer por nós. Ele se regozijará em você, o Senhor vai se alegrar com você quando você fizer isso, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria, como diz aquela música, né? Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, aquelas festas que eram celebradas em Israel, chamadas de festas fixas, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães asmos e etc. Os que se afastaram de você, para que isso não mais pese como vergonha para você. Nessa época, eu agirei contra todos aqueles que te oprimiram. Vai chegar um tempo em que o Senhor vai tomar uma justiça por você, ele vai ser a sua justiça, ele vai tomar a sua causa e todos aqueles que te oprimiram serão castigados. Viu? Ele diz assim: eu salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, os mais necessitados, aqueles que se dobraram, aqueles que reconhecem a glória do Senhor sobre a vida deles. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde eles foram envergonhados. No lugar da sua vergonha, diz o Senhor, dupla honra para você. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo eu os trarei de volta para casa. Oh, aleluia! Senhor vai nos unir, Senhor vai nos ajuntar, Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos dar a vitória em todas as áreas da nossa vida. Eu lhes darei honra e louvor em todos os povos da terra. Os povos da terra reconhecerão que você faz parte do reino de Deus, que você honra o Senhor seu Deus na sua vida. E quando eu restaurar a sua sorte, quando que isso vai acontecer? O Senhor já restaurou a nossa sorte em Cristo Jesus. Apenas aceite-o e você poderá desfrutar, não da parte ruim dessas profecias aqui que ele está falando contra os ímpios, mas da parte boa, daqueles que ele vai honrar. Aleluia. E ele diz assim: restaurarei sua sorte diante dos seus olhos, diz o Senhor. Aleluia. E assim ele termina Sofonias, capítulo 3. Bonito demais esse profeta nesse capítulo. E espero que vocês meditem nele. Amanhã a gente começa o profeta Ageu, depois Zacarias e depois Malaquias. E nós terminamos o Velho Testamento. Muito breve. Amém? E quando começar o novo, nem quero imaginar tanto que o Senhor vai falar conosco. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.